TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Olá, bem-vindo a mais um programa Janela do Céu, mais um programa que traz para você aquilo que Cristo realiza na vida de cada um dos irmãos, daqueles que estão chegando à casa do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, que as palavras de Cristo liberadas possam entrar lá no profundo, no escondido dos seus corações, para que todos nós possamos ser edificados e transformados pelo Senhor Jesus Cristo. Porque é pela causa do Senhor e é para Ele e por meio dEle que nós estamos aqui para contar um pouco sobre aquilo que Cristo realiza, aquilo que Cristo tem poder para transformar na minha vida, na tua vida. E hoje nós então trouxemos o nosso irmão que veio compartilhar conosco aquilo que Deus realizou no seu coração. Porque nós sabemos que nós também precisamos nos abrir para aquilo que o Senhor quer. E a palavra do Senhor tem sido pregada a todos nós, e é nesse intuito então que compartilho, que o irmão explique, né, aquilo que o Senhor tem realizado, como foi que tu sentiu a necessidade de buscar o Senhor, de buscar Deus, como é que era aquele momento na tua vida que Cristo entrou e fez todo esse processo. Amém. Em primeiro lugar, assim, Cristo, quando Ele vem, Ele traz novidade, né? Porque Cristo veio para nos trazer novidade de vida, né? E não foi diferente comigo. Talvez cada um tenha um testemunho para compartilhar, mas Cristo sempre faz de uma maneira diferente, né, com cada pessoa. Eu, assim, aos meus olhos, eu não tinha um motivo óbvio para vir para a igreja. Eu não tinha problemas de saúde, eu não tinha problema no financeiro, mas eu tinha um vazio que nem eu sabia que eu tinha. E eu só descobri que eu tinha esse vazio quando eu conheci Cristo. E conheci assim o mínimo, né, que foi o comecinho da palavra. E a partir daquele momento assim eu percebi que faltava algo na minha vida. E aí eu comecei a perceber que no meu financeiro tinha problemas, que no meu casamento tinha problemas, que na minha vida tinha problemas. Porque antes de conhecer Cristo eu existia. Depois assim se tornou vida. Porque eu achava que eu tinha vida, mas era assim, quando eu estava entre os amigos, eu era feliz. Quando eu estava sozinho, eu não era a mesma pessoa. Porque aí eu estava na minha realidade, né? Eu não tinha que mascarar, não tinha que viver nada de fantasia. Então, assim, incentivo assim, os irmãos que estão nos assistindo a cumprir um versículo da Bíblia, de João 8,32, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que o Senhor espera de nós, é que a gente venha conhecer esse Cristo que se entregou por cada um de nós, esse Cristo que veio trazer uma novidade de vida, um caminho sobremodo excelente para cada um de nós. Então assim eu incentivo os irmãos a perseverarem na fé. Não interessa quanto tempo tu já está na igreja, quanto tempo tu conhece Deus, porque eu conhecia Deus desde que eu nasci, porque eu nasci num lar cristão, era luterano, mas mesmo assim eles têm Jesus como Senhor. Então eu vejo assim que eu já conhecia Jesus, mas eu conhecia Ele só de ouvir falar. E o Senhor tinha algo planejado na minha vida, que era conhecer verdadeiramente o Cristo, conhecer a pessoa, o caráter de Cristo. E o Senhor tem esse plano para muitos. E creio eu, do fundo do meu coração, que quem está assistindo isso, o Senhor tem esse plano. O Senhor tem um chamado, tem algo diferente para ti. Porque senão o Senhor não iria trazer as pessoas a assistirem, a acessarem esse material. Então assim que os irmãos possam perseverar em buscar o conhecimento, para que esse conhecimento venha transformar a tua vida. E um outro versículo que é interessante a gente anexar com João 8,32, em Hebreus, que diz assim: embora sendo filho, pelo muito que sofreu, aprendeu a obedecer. Então assim, foi esses dois versículos assim que formam uma combinação perfeita, que é tu conhecer e tu descobrir que tu foi escolhido para sofrer e padecer por Cristo. Não somente para acreditar em Cristo,
não somente para saber que tem um Deus no céu, mas sim para saber que tem um Deus vivo dentro de ti. Eu creio assim que essa é a vontade do Senhor para cada um de nós, que a gente venha adorar aquilo que a gente conhece, não um Deus desconhecido, não um Jesus que dizem que tal data nasceu, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, mas um Deus vivo, um Cristo que ressuscitou. Eu creio assim que quando a gente descobre isso, tudo se torna fácil na caminhada com o Senhor, porque problemas eu tinha e eu tenho problemas também, só que hoje eu tenho uma certeza de Cristo, que os problemas serão resolvidos, e se Ele não resolver, Ele vai me anestesiar para mim não sentir o problema. Essa é a proposta que Cristo veio nos trazer. Tanto é que Ele deixou escrito, quando Ele disse lá em João: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente não deve se envolver com o mundo, porque o mundo já foi vencido. A gente deve se envolver e buscar conhecer o que Cristo quer de mim. Como complementa também um outro versículo de Efésios 5,17, que diz assim: buscai compreender o que Deus quer contigo, porque Deus sabia o que eu queria com Ele, e eu também sabia o que eu queria com Deus, mas o que Deus queria comigo, eu só fui descobrir quando eu acessei o manual, que é a Bíblia. E o que deu uma sequência foi o material que o Senhor já dispensou através de vasos que Ele escolheu, né, para que a gente tivesse um acesso mais fácil à vontade do Senhor para a nossa vida. Então assim, que os irmãos que estão nos assistindo assim possam enfrentar a si mesmo, né, a favor de Cristo. E esse material, como chegou até ti? Alguém falou de Jesus, alguém te deu um cartão do Novo Nascimento? Como que tu ouviu falar do Senhor? Bom, começou assim, eu cheguei na casa do meu pai e tinha um pastor, né, o irmão Rude de Venâncio, e eu fiquei conversando com ele, e eu percebi que ali tinha algo diferente, né. A primeira coisa que eu questionei foi em relação ao dízimo, e ele me disse: está escrito, né, está escrito. Mas eu senti firmeza naquilo que ele falou, eu senti vida, porque estava escrito, né? E ele compartilhou aquilo ali comigo. Então assim começou um grupo familiar, que era toda terça-feira, e o irmão Rude, os outros irmãos de Venâncio também, eles vinham e deixavam material, né? Isso logo que eu conheci o Senhor, o material que a gente acessava tinha pouca coisa, mas assim tinha as escolas, as semi-escolas, e eu me dediquei assim, o Senhor me deu uma oportunidade que no meu serviço eu podia ficar o dia inteiro ouvindo. Então era o dia inteiro o apóstolo compartilhando, né? O dia inteiro mesmo. O dia inteiro mesmo, né? O dia inteiro mesmo assim. Claro que não era sentado, parado, era fazendo o meu serviço e o rádio tocando a ministração apostólica. Eu ia de noite deitar, botava bem baixinho e ficava ouvindo, né? Então eu via assim que isso me formou dentro de mim, que eu não tinha isso. Foi quando esse material entrou que o Cristo se manifestou, né? Se manifestou de que maneira? Eu sabia que tinha que perdoar, desde pequeno eu sabia, né? Porque a gente ouve, não, tem que perdoar o amiguinho, né? Mas então eu sabia disso, só que isso não tinha nada dentro de mim. E quando eu digo que o Cristo entrou, as virtudes dele, porque daí eu vi assim, eu comecei a perdoar, eu comecei a olhar as pessoas de outra maneira, eu comecei a ver a minha vida de outra maneira, e isso tudo assim é um complemento, que Cristo é um conjunto perfeito, né? E como era perdoar, né? Como que é que tu chegava na pessoa, para aqueles que estão nos assistindo, porque o perdão é algo difícil, né? Com certeza, sem o Senhor é impossível, né? Porque é Cristo que nos capacita a perdoar. Mas quantas vezes eu já vi pessoas assim que, mesmo não são do Senhor, não têm uma vida assim, mas elas sentem a necessidade de perdoar, de ir lá conversar, mas não tem aquela coragem, não, né? Como é que foi essa questão do perdão? O que Deus proporcionou depois disso? Assim, só para compartilhar, o Senhor já tinha protegido algo, creio eu, dentro do meu coração em relação a isso, porque eu não conseguia ficar de mal com ninguém.
Só que eu também não pedia perdão, eu esquecia, né? Disse, não, tu para lá e eu para cá. E quando eu conheci o Senhor disse, vai consertar. E isso era de frente, né? Muitas vezes eu queria consertar com o Senhor disse, amém, mas agora tu conserta com a pessoa, né? Então assim, teve vezes que eu tive que ir 3 vezes. Ia a primeira e conversava qualquer outra coisa e não falava. Fui a segunda vez e na terceira vez eu orei ao Senhor e disse, Senhor, eu não consigo, Senhor. E o Senhor disse para mim, então tu chega e diz o que tu veio fazer. E quando eu cheguei na casa dessa pessoa, eu disse, hoje eu vim te pedir uma coisa. E ela perguntou o quê? Eu disse, perdão. Então assim o Senhor me deu uma estratégia. E já teve casos que eu pedi perdão, a pessoa disse, não te perdoo. Eu digo, o que eu faço agora, né? Geralmente quando a gente vai pedir um perdão, a gente espera assim, diz, também eu errei contigo, né? Um abraço, algo assim. A pessoa olhou para mim e disse, não te perdoo. Era uma experiência nova para mim, né? E o Senhor disse, a tua parte tu fez, né? Agora é eu e ela. Assim como eu já tive experiências assim de ir pedir um perdão e a pessoa chorar e me abraçar e pedir perdão. Então assim é uma novidade que o Cristo traz, né? Que nem em relação assim ao perdão, tem que ir. Não é, eu sentia assim, né? Eu era muito brabo, né? Era muito explosivo, então eu tinha que pedir muito perdão, porque era 1, 2 eu tinha ofendido alguém. E o Senhor dizia, vai lá e pede perdão. Eu disse, não vou. E o Senhor dizia, não, então diz que tu não quer me obedecer. Eu digo, não, eu quero te obedecer. E o Senhor dizia, então vai lá e pede perdão. Eu digo, não, mas eu não vou, porque ele errou comigo também. E aí o Senhor dizia novamente, então diz que tu não quer me obedecer. E aí o Senhor me convencia, né? Porque eu disse, não. Eu entendia que se eu não fosse, eu estava dizendo, eu não quero te obedecer, Deus. Porque existe um mandamento onde o Senhor diz isso, está escrito, né? Então assim eu ia, né? Até muitas vezes fui taxado de louco, né? Porque eu ofendia e dentro de 5 minutos eu voltava e pedia perdão. Então assim, mas são experiências que isso fortaleceu assim, que eu estava no caminho certo, que eu conhecia aquela verdade assim, e o Senhor permitiu com que o Cristo se manifestasse através de mim. Com certeza não é mérito algum de mim, né? Mérito nenhum meu, porque antes de eu conhecer o Senhor, isso não tinha. Tinha um esquece, bota no freezer e congela, para no momento certo eu pegar aquela mágoa e ofender a pessoa, né? Então assim, isso não vem de nós, isso é virtude de Cristo, é o caráter, a imagem e semelhança de Deus. Então assim, esse caminho que o Senhor nos oferece, com certeza, como diz em Coríntios, né, é um caminho sobremodo excelente. Com certeza, eu lembro que uma vez uma irmã compartilhou comigo e disse assim, fui oferecer um CD, na época eu estava ajudando na livraria, e eu ofereci um CD da Amargura, né? Irmã, olha, chegou novidade, o kit e tal. E ela disse para mim, não, irmã, esse CD tu tem que dar para quem convive comigo, para mim não precisa, porque ela ofendia muitas pessoas, né? Ela disse, não, esse CD tu dá para quem convive comigo, para mim eu não preciso disso, né? Eu não preciso desse CD da Amargura, porque eu não sou amargurada, porque ela era explosiva, né? Mas tanto aquele que é ofendido e como aquele que ofende, os dois precisam de restauração, né? Os dois precisam de ver Cristo ali levando as suas dificuldades, né, no relacionamento, como é difícil hoje o relacionamento entre as pessoas, né, como é duro o egoísmo, e somente Cristo curando e renovando o nosso pensamento a praticar, né, o perdão. Como o irmão compartilhou antes, que nós vamos deixando para depois a questão do perdão e achando que o tempo vai resolver, né, que deixa no esquecimento, que depois está tudo bem e as pessoas voltam a conviver, mas a raiz de amargura ficou. E nós precisamos sempre consertar essas coisas, como diz na palavra que o irmão compartilhou, que nós precisamos, antes de dormir, consertar todas essas coisas e não ir deitar, né, e terminar aquele dia sem consertar as coisas, porque aí então aquilo vai gerando mais e mais, é uma árvore que vai gerando frutos, né? Mas nós vamos continuar logo após os nossos comerciais. Até lá. Janela do Céu.